Empreender na região amazônica é muito bom. É bom porque você tem muitos desafios. Tudo se torna mais difícil para você comprar, para você importar. Tudo demora a chegar aqui. Mas, em compensação, a clientela é vasta, a clientela é favorável, a clientela gosta, a clientela nos prestigia. Então, todo o esforço que nós fazemos para os clientes, para os colaboradores ganhar suas comissões a mais, é legal. Então, você que quer empreender na Amazônia, venha, mas tenha coragem, tenha fé e acredite na Amazônia. Eu sou o Edevaldo Xavier de Oliveira, sou filho de camponeses, sou natural da cidade de Dourados, Mato Grosso na época, hoje é Mato Grosso do Sul. Estudei numa escola rural, no interior mesmo, lá do Mato Grosso. Fiz o meu segundo grau numa escola paroquial, tá? Mas meu primeiro grau, lá no início, foi na escola coberta de tábua e banco de madeira, mas isso nunca me deixou menor. Aos 16 anos já comecei a trabalhar, tá? Aos 17 já tinha algo já particular meu que eu conseguia com meus recursos como vendedor de tecido. Tá? E foi o período que eu fui para o Exército, e quando voltei do Exército, eu prestei o serviço militar na cidade chamada Ponta Porã, bem na fronteira com o Paraguai, uma região assim muito de conflito, mas superamos. Nesse período aí, eu tive a oportunidade de trabalhar nos Correios, tá? E lá no Correio tinha um setor que trabalhava com os bancos. E eu tive a oportunidade, uma certa tarde, eu estava passando de frente à mesa do gerente, ele me disse, passe na volta aqui. Quando eu retornei, ele falou, ó, Edivaldo, quer trabalhar conosco? Poxa, eu fiquei muito alegre, e quero. E um certo dia, um diretor me ligou, Edivaldo, eu estou precisando de você para inaugurar a agência na região norte. Eu disse, mas quais são os estados? Ele falou, Rondônia, Amapá ou Roraima. E meu instinto foi para o Amapá. Por que aqui? Desde a minha infância, que eu tinha algo dentro de mim, de vir uma região distante, E eu olhava no mapa, falava muito em Manaus, na época da Zona Franca de Manaus. E aquilo me empolgava, Poxa, eu vou um dia morar nessa região. E justamente Deus me colocou no Amapá. A gente se conheceu, eu tinha por volta de 18 anos, ele 28 anos, nós éramos muito jovens. E eu trabalhava desde criança no comércio com meu pai, e ele era bancário na época, então eu estava com 18 anos, a gente se conheceu, ele estava sempre lá com meu pai, fazendo serviço de banco. E pronto, a gente se conheceu, com um ano a gente casou, a gente noivou e construímos uma família linda, maravilhosa. Temos 2 filhos maravilhosos, Diego e Diogo. E hoje temos 2 netos, que são a razão das nossas vidas. E muito bom. E falar dele é muito fácil. Uma pessoa, assim, maravilhosa. Um homem, assim, muito temente a Deus. Um homem muito companheiro, excelente pai, excelente marido, bom profissional. Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar o próximo. Tem um coração cheio de gratidão. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Meu pai, ele é uma das maiores inspirações da minha vida. Ele é um exemplo de pessoa trabalhadora, honesta e cheia de vitalidade. Todos os dias, a forma com que ele encara as problemáticas, os desafios da vida é muito inspirador. E, acima de tudo, se importa muito com a família sempre. A forma que ele encara as coisas de forma positiva, de forma entusiasmada, me ensina que o segredo está no detalhe, nos pequenos detalhes da vida. E ele faz isso com muita dedicação, com muito amor, e é uma grande inspiração para mim,
É uma pessoa que eu me espelho muito de como eu quero cada dia mais me tornar. Seu Edevaldo representa para mim a inspiração. Desde sempre ver ele dentro de casa como uma pessoa que busca colocar a gente nos melhores caminhos, a gente que eu digo eu e meu irmão, dando uma criação como um pai que sempre foi um exemplo de trabalho, sempre foi um exemplo de esposo e sempre foi um exemplo de ser humano, com um coração muito bondoso, fez com que a gente se inspirasse muito nele. Então me recordo muito que ele sempre foi uma pessoa que não tentou colocar a gente na empresa como um filho ali do patrão, em si como uma pessoa que viria para a empresa para colaborar. E ele sempre fez disso para a gente como um exemplo. Então, eu tenho muitas recordações dos meus 6 anos de idade, ele chamando a gente para estar dentro da loja no período de Natal, para estar entregando panfleto ali para todo cliente que passasse na frente da loja. E ali naquela época eu não tinha noção que isso ia ter uma semente plantada, né? Mas isso foi uma semente que ele plantou na gente, que é a semente do trabalho. Dos meus 69 anos, 43 anos é aqui na Amazônia. Já conheço vários lugares da Amazônia, várias cidades, várias fronteiras, e digo, a Amazônia devia ser um país. Se a Amazônia fosse um país, o nosso povo, com toda certeza, tinha uma situação econômica muito mais favorável do que hoje. Porque aqui é a riqueza do mundo, o nosso potencial mineral, vegetal, não vou dizer essas questões porque são meio complexas, mas seríamos o país mais feliz do mundo. Você que mora na Amazônia, não importa qual a sua qualificação, procure preservar. Não jogue nada nos rios, nos canais, tá? Porque a natureza, ela devolve tudo para você. A Center Candy foi fundada em 1986 pelo fundador José Trajano Feitosa, que é meu sogro, e por Josevaldo Feitosa, que é meu cunhado. Em 1988, eu gerenciava uma agência de um banco aqui e ele me convidou para fazer parte da sociedade da sequência da Center Candy, que na época tinha 3 funcionários e 150 metros de showroom, lá na Cândido Mendes. Então eu ingressei na Center Candy no dia 1º de janeiro de 1988, após 12 anos da carreira de bancário. A Center Candy oferece os produtos pessoais, produtos do lar, da cozinha, a sala, ao quarto, ao banheiro, comunicação, e sempre procuramos buscar os melhores produtos. Além disso, oferecemos também serviços. Nós temos aqui uma parceria, uma empresa de seguro, fazemos a garantia estendida. O cliente compra um celular, tem 1 ano de garantia da fábrica e tem mais 2 anos de garantia estendida que nós vendemos. Também temos um parceiro aqui que fazemos aqui um empréstimo rápido. A pessoa quer aí um empréstimo rápido, também nós temos um sistema aqui que fazemos empréstimos pessoais às pessoas. Além dos serviços que a própria empresa tem, né? Que é a montagem, o saque, são obrigações da empresa. Eu estou desde o início, praticamente desde o início da empresa. Sou o 4º funcionário. Eu entrei como datilógrafo naquela época, né? Mas a gente fazia tudo. A gente vendia, atendia, né? E conseguimos aprender muita coisa mesmo ao longo desse tempo. Minha jornada começa em 1995, né, quando eu cheguei aqui na cidade e eu tive o privilégio de ser entrevistada pelo próprio senhor Edevaldo, né? Naquele momento, eu percebi que eu estava entrando numa empresa que ela
buscava não somente números e resultados, era uma empresa que oportunizava, né? Porque eu era uma jovem, sem muito conhecimento, chegando na cidade, e ele enxergou em mim um potencial que talvez eu não tivesse em outros locais. A empresa é viva, sempre dando treinamento para os colaboradores. Terminaram de sair de um treinamento e quero apresentar aqui o Lien. O Lien é Serviços Gerais. Tem quantos anos de empresa, Lien? 18 anos já. 18 anos, era menino quando entrou. Hoje é o gerente da segunda loja mais importante do grupo Center Kennedy. Marcelo, gerente lá de Santana 2. Serviços gerais também. Foi Serviços Gerais também, é Quantos gerente. anos, Jorge? Você, Everton, Everton, da área da venda. área de venda, né? São 11 anos de empresa. Gerente. Gerente. O Antônio Rodrigues, então, é o senador. Quantos anos de empresa? 19 anos, eu já era vendedor, hoje eu sou gerente. Gerente de bairro, loja de bairro. Ele cuida de um bairro que tem 40 mil habitantes. Verdade. Cuide bem, verdade. viu? Olha, nós estamos, não todos os municípios, mas nós estamos nos principais municípios do Amapá, que é o Iapoque e o Jari. E em todos os bairros de Macapá, os principais bairros, tem uma Center Kennedy e 2 filiais lá em Santana. Fui presidente da Associação Comercial por um mandato, depois fui diretor, conselheiro. Hoje eu sou presidente do Conselho Fiscal da Fé Comércio, participo da Fé Comércio já há mais de 20 anos. Nós damos o nosso trabalho voluntário também às entidades do comércio, que é muito importante para nós empresários. Você tem entidade forte, você tem empresário forte. Há 20 anos estamos no estado, há 19 que conheci o senhor Edevaldo, e ele não apenas tem sido um parceiro, como a Center Kennedy, doando alguns utensílios que nós precisamos para as embarcações, como combustível e outras situações, como eles também já tiveram, ele e a dona Wanda, embarcado conosco, fazendo ação social na prática, cuidando do povo. Então a gente vê ele servindo a refeição, carregando os equipamentos. Então isso é maravilhoso. Então a gente vê a generosidade dele, esse coração humano, amoroso. Então nós estamos juntos nessa caminhada e agora acabamos de receber uma equipe de 15 pessoas de São Paulo e ele acabou nos doando os colchões para o pessoal que não tem hábito, né, de dormir em rede. Então assim, foi maravilhoso isso. A Amazônia devia ser um país, devia ter sua moeda chamada verde. E os rios é a nossa fonte de esperança nisso, porque eu estava vendo recentemente, no ano 3000, os países que tiverem água vai ser mais rico do que os países que têm petróleo. Imagina a fartura e a abundância de água que nós temos aqui na nossa Amazônia. Eu sou mato-grossense, já sou um cidadão amapaense, tem aquele título, né? Isso, recebi muita honra lá da deputada, amiga nossa, e me sinto já amapaense. Meus filhos nasceram no Amapá, meus netos são amapaenses, enfim, vou ser enterrado no Amapá.